Qual a diferença entre psicóloga e psiquiatra? Psiquiatra é uma pessoa que fez faculdade de medicina, é um médico com essa especialização. Pode passar remédio, entende dos problemas da mente humana, mas tem uma escuta diferente, porque eles escutam pensando assim, tá, eu acho que... É sempre eu acho mesmo, tá? Não é uma pergunta simples, é uma pergunta boa. Porque ele olha assim, escuta o paciente falar e pensa assim, tá, eu acredito que esse remédio X vai essa pessoa com essas tal características físicas, de idade, essa substância aqui vai dar certo. Só que eles fazem uma coisa chamada tentativa e erro. Que o remédio, cada ser humano é único. Então, quando um psiquiatra passa um remédio, ele está fazendo uma tentativa. Ele não tem como saber se pode dar certo em você e no cara idêntico a você, de características físicas, não dá certo. Então, ele tem que fazer o que a gente chama de tentativa e erro, que é ele passa o remédio a partir do que ele escutou do paciente. O paciente, às vezes, não conta tudo. Conta do jeito dele. Por quê? Porque se o paciente não está indo em psicólogo... Homens, provavelmente, vão se identificar com isso que eu vou falar aqui agora. O cara não quer ir na psicóloga. Às vezes, a mulher vai mais. O cara, às vezes, já quer pensar assim, vou no psiquiatra, vai me dar um remédio. Como se fosse a cerveja dele. Como se fosse a maconha dele, sei lá o quê. Então, vou lá no psiquiatra, vai me dar um remédio, vai melhorar essa minha dor emocional aqui. Tá tudo certo, vou conversar com o psiquiatra Na mesmo. cabeça desse homem, então, o psiquiatra é pouca conversa. Na toma cabeça isso aqui. desse homem, ele não vai precisar ficar lá falando. Tem tipos de terapia com o psicólogo que o cara tem que falar muito. E aí, se for psicanálise, o psicólogo se for muito ortodoxo, tem que ficar mais calado. Então, pro homem, é como se fosse um filme de terror. Então, falar das fraquezas dele, tá. Tem homem que gosta, mas a maioria não gosta. Não gosta nem de procurar psicólogo. Então, o psiquiatra é uma coisa mais papum. Dependendo do psiquiatra, né? Porque tem psiquiatras e psiquiatras que trabalham, cada um trabalha do seu jeito. O psiquiatra vai chegar assim, tá, entendi. Você tá com ansiedade, um exemplo. Passa o remédio, daqui a um mês você volta, toma todo dia. É um tratamento medicamentoso. Toma todo dia e me diz na próxima consulta, daqui a um mês, mais ou menos, se você sentiu que melhorou seus sintomas. Mas os psiquiatras de hoje, eles falam, mas não vai ficar tomando só remédio, não. Vai na psicóloga. Então o psiquiatra indica a psicóloga. Indica. Só que eu, como sou psicóloga, é muito interessante que a gente trabalha em parceria. Quando o paciente chega pra mim, e eu dou graças a Deus, quando ele vem direto em mim, primeiro... Porque se ele bater no psiquiatra, vai sair com uma receita. Isso é fato. Muito difícil o psiquiatra não passar um remédio. Agora, a psicóloga, ela não passa remédio. Essa é a diferença. Nós não trabalhamos... A gente não faz a parte medicamentosa no tratamento. A gente faz a parte de terapia, que é através da fala. E eu passo dever de casa, são vários exercícios. Né? Eu faço o paciente anotar, faço o paciente fazer um monte de coisa. Dependendo do caso, né? Então, o psiquiatra, ele trabalha em parceria. Quando o paciente chega direto em mim, o que eu faço? Primeiro, eu avalio o caso. Eu faço uma triagem, Aí, quando o paciente já está se esforçando, eu já estou sentindo que ele está totalmente adaptado ao tratamento, porque não é rápido. Tem uma fase de adaptação, tem uma fase para criar o vínculo terapêutico com o psicólogo, não é uma coisa assim de uma consulta. Por isso que muitas vezes o paciente me procura, eu só queria uma consulta, eu já sei que ele não quer se tratar. Ele só quer ir ali, falar, receber uma devolução minha e ir em paz resolver sozinho. Porque o homem, ele gosta de se sentir que ele é firme. Na hora que o bicho tá pegando, na hora que tem uma pessoa doente na família, se é a mulher dele, é o filho dele, ele se emociona, óbvio. Ele tem vontade de chorar, óbvio. Por isso que o homem morre mais de infarto, morre mais de problema de coração, porque eles não externam essa dor. Eles prendem, eles implodem, entendeu? Eles não explodem, eles implodem. O homem com a masculinidade saudável. Por quê? Porque nessa hora que o bicho tá pegando ali, de uma coisa séria, que mexe com a emoção dele, ele quer ficar firme para segurar, para apoiar. Por exemplo, se a mulher estiver chorando porque o filho dele está com uma coisa, ele também tem vontade de chorar, mas ele quer ficar ali, ó, forte para segurar na mão. Mas isso não é o certo? Eu considero isso como certo. Eu considero isso como saudável. Porque o certo e errado na terapia não existe. O que existe é o que te faz feliz. Olha que legal, cara. Isso é contraditório, hein? O homem, ele fica feliz se ele consegue ficar firme ali, firme. Ele não chorou. Imagina ele tendo uma crise nervosa e a mulher amparando ele porque tem alguma coisa acontecendo. Pra ele não faz sentido o que tá com a masculinidade saudável. Ele quer conseguir ter essa força. Ele quer conseguir. E quando ele consegue, aí passa aquela fase ruim, as coisas vão melhorando,
Depois ele se orgulha dele mesmo. As referências parentais são muito importantes. Mas muita coisa. Por isso que eu falo, gente, como é que pode alguém abrir a boca pra dizer que não precisa de homem pra nada? Isso não existe, cara. Isso não existe. Eu tive uma família tradicional, que meu pai era esse aí. Eu fico tentando lembrar, quando eu vi ele chorar. Uma vez, e não foi chorar. Uma vez que eu tava com problema de trabalho, porque ele era viciado em trabalhar. E aí ele largou. Sabe, aquele cara, meu pai era o empreendedor. E aí até uma fase da vida ele conseguia ficar nessa. Depois de uma certa fase, ele teve que ir pro CLT. Muito a contragosto. Mas aí ele largou um trabalho certo, porque ele é aquele cara assim, Caxias. Provedor, Caxias. Quando ele teve que largar um certo para ir para um duvidoso, ele já ficou nervoso. Aí ameaçaram ali que não ia rolar, ele ficou nervoso. Porque a parte do trabalho é a parte que mais mexe com os homens. Mas vamos voltar a falar das emoções, que eu acho legal. O que acontece? O homem, ele passa um perrengue danado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele quer ser forte pro filho, falar isso aí, ó, tô no buraco, tô subindo. Ele quer apoiar a mulher, porque a mulher precisa... Eu acho que Deus fez certinho. Porque a mulher realmente precisa que na hora que dê zebra, assim, tipo isso, coisa de doer, coisa séria. Ela precisa poder sentir que ela vai ser a que vai abrir o bocão, mesmo que seja no meio da rua, e vai chorar, e vai ficar nervosa, e o homem vai ficar, calma, o pai tá aqui. Mesmo que ele também esteja desesperado. Imagina. Às vezes é uma tragédia na família. Ah, quer ver uma história que eu vi? Nossa, essa é foda. Uma história que eu vi é de uma atriz, não vou falar o nome porque não é legal, mas ela falou numa entrevista assim, que a casa deles, olha isso, ela era novinha, o irmão dela também, tava o pai e a mãe. A casa deles pegou fogo. E lambeu tudo, e eles não estavam em casa, mas quando eles chegaram, tava lá os bombeiros e tal, e eles ficaram se assistindo a própria casa acabar. E aí o pai dela, a mãe dela, ai meu Deus, os filhos, ela, o irmão. Aí o pai dela, serião assim, tipo, acabou tudo que eles tinham. Eu não quero ver ninguém chorando aqui. Ele, assim, firme. Não tá todo mundo vivo? Tá todo mundo com saúde? Pior se a gente tivesse lá dentro, tivesse morrido um filho meu queimado, tivesse morrido sua mãe queimada, mas tivesse morrido alguém queimado. Tá todo mundo com saúde, então vamos comemorar. Porque dinheiro a gente trabalha, a gente ganha, recupera, bens materiais a gente recupera. Por dentro esse cara tava putaço. Por dentro, imagina. Por dentro, tudo que ele construiu, as coisinhas ali, a televisãozinha dele, a caminha dele. Mas, quando ele viu o desespero da família, ele passou uma mensagem, um valor. E essa moça, hoje ela é bem... Hoje não, né? Desde novinha que ela é bem sucedida. Mas ela falou isso numa entrevista, tipo assim, nossa, o meu pai, quando ele falou aquilo, mas fez tanto sentido. Porque foi um choque, assim, tipo, realmente, a gente tá aqui, ó, vivinho. E a gente... Por que a gente vai reclamar? A coisa do ver o lado bom, entre aspas, porque né? Porque ele queria... Sabe o que acontece? O homem, ele tá arrasado. Todo mundo ficaria de ver a sua casa acabar tudo. Só que ele tinha que, naquela hora ali, falar alguma coisa pra segurar a marimba ali. Entendeu? Então, como é que ele ia chegar? Ele ser o que vai se jogar no chão e vai todo mundo acudir ele. Ele queria ser pros filhos ali, pra mulher... Tipo assim, passar um valor assim do tipo, pô, a gente tá vivo. A gente vai ficar desesperado? Quanta gente que passa por isso, o bombeiro não consegue tirar. Eu mesma atendi uma paciente lá no Rio de Janeiro que olha essa, a geladeira pegou fogo na madrugada. Eles compraram uma geladeira. Pessoa rica que mora em cobertura, duplex, com piscina, na beira da praia, nesse nível. A minha paciente tinha 2 filhinhos, gêmeos, casalzinho. Dormia no andar de cima da cobertura e os pais idosos no andar de baixo. Compraram a geladeira lá, topzera, chegou, botaram na cozinha, foram dormir. No meio da madrugada, lambeu o fogo, a geladeira lambeu no apartamento, tem todo mundo dormindo. Com as portas fechadas, ar-condicionado. Quando eles foram se tocar, o fogo já estava subindo para o 2º andar. E lá embaixo, os idosos conseguiram ir para a varanda, jogar as coisas pela varanda, pedir socorro. Mas no andar de cima, eles ficaram ilhados. Que o fogo estava subindo. A minha paciente pegou um filho, pegou o outro, pegou o cachorrinho e foi pro banheiro, que a maioria das pessoas fazem incêndio, né? Não é pra ir pro banheiro, é pra você pegar um pano e deitar no chão e se proteger. Aí todo mundo acha que no banheiro tem água, tem chuveiro, vai ficar se molhando, vai morrer queimado. Ela desmaiou. Quando ela acordou, já acordou no enterro do filho. Sobreviveu todo mundo, menos o filhinho dela. 11 anos. Ou seja, se a pessoa passa por uma tragédia mesmo na vida, e ela não tinha marido, o pai dos filhos não morava com ela, era separado. E aquele homem, imagina, uma tragédia que acaba com o homem. Se ele, na hora, ele ficar ou desesperado, ele vai achar... Olha como é que o homem é. Um amigo meu me contou isso. Eu já estudei isso, mas eu gosto de ver os relatos. Ele falou assim, na minha cabeça, na hora,
Eu só pensava que eu tinha que ser forte para poder dar apoio. Eu já ouvi isso. O cara... Tudo bem que a sociedade tá evoluindo. Homem chora assim, homem não sei o quê. Mas, cara... Mas quem disse que o homem chora? O homem ele só chora. não chora na frente de todo mundo. Ele só não quer dá chorar. escândalo. Ele sente vontade de chorar. E faz bem chorar, tá? Por isso que o cara falou que o homem morre mais do coração. Mas faz bem chorar, mas ele com ele mesmo, ele quer conseguir ajudar as pessoas que ele ama. Ele quer conseguir passar Porque isso força. faz bem. Porque ele se sente Isso bem. faz bem. Autoestima. Entendeu? Ele se sente bem, porque ele se sente... Imagina, acontece uma coisa horrível. Uma coisa que ninguém esperava. Se ele ficar ali sendo acudido, sendo amparado, ele sente que ele não tá fazendo o papel dele. Isso é verdade. Então não adianta todo mundo falar assim, pode chorar. Ele, não é questão de pode ou não pode. Quando ele é garotinho, por mais que na família dele, a mãe poderia ter sido psicóloga, não importa. Ele tenha sido criado assim, olha... quer chorar, chora, dane-se que vão falar. Se ele for criado assim, não adianta. Porque ele chega lá no colégio, tá ele e o quê? E a escola é... Cara, a escola é cruel. A escola é o bicho, né? Não tem essa. Não tem, é um mundo. Dentro da sua casa, você pode ser super protegido. E nem faz bem, porque pais superprotetores formam filhos inseguros. O mundo não vai tratar seu filho como você trata. O mundo é o mundo. A escola tá lá, com um monte de criança, cada uma do seu jeito. Então, os próprios meninos, aquilo que você falou, eu vi meu pai feliz. Se um menino ficar muito felizinho com alguma coisa e ele começar a comemorar, igual a menina faz. Sabe que os amigos... Ele tá feliz. Porque ele ganhou um futebol lá, fez um gol. Se ele começar a comemorar muito... Ou se ele... Qualquer coisinha, tirei uma nota 10 na prova... Se ele fizer isso, os próprios outros meninos vão falar assim, tá parecendo uma gazela. E ela, como é que ele... Que bichinha, que não sei o quê. Como é que ele tá todo felizinho, parece até uma menininha. E se não for, é pior. Parece a menininha. Porque se for, os moleques param de zoar. Mas tem uma fase. Mas se não for, entre os 7 e 8 merda. anos, nos aniversários. Aí canta parabéns, não sei o quê. Aí fala assim, com quem será? Vai casar com a fulaninha. Tem uma fase da época do menino... que é clube do bolinha total. Menina, sai daqui. Menina, não. Eles mesmos não querem brincar com menina. Se alguém falar assim... E essa brincadeira aí é de menina. Porque eu tive irmão homem e, assim, brincar de Barbie. Eu brincava com os brinquedos de menino, ninguém falava nada. Na minha época era He-Man, Playmobil, aqueles ferrorama. Eu podia brincar. Vai ele pegar a bonequinha. E isso é brincadeira de menina. Aí solta a boneca assim na mesma hora. É uma versão a ser comparado com menininha, até no diminutivo, mulherzinha, menininha. Então, desde criança, no colégio vão falar isso pra ele, tá parecendo a menininha aí comemorando. Agora, se baterem nele, se zoarem ele chorar, vão falar a mesma coisa. Tá parecendo a menininha. Aí piorou. Então, desde criança, não adianta vir a sociedade, vir as psicólogas, vir sei lá quem. Eu não vou falar aqui pra agradar essa galera. Eu vou falar a real. No mundo, se ele comemorar demais, muito saltitante, vão falar que tá parecendo a menininha. Se ele chorar, quando ele tiver vontade de chorar em público, vão falar que tá parecendo a menininha. E tudo que o homem mais gosta é de ter comportamentos que falam assim, gostei, hein? Tá andando que nem homem, tá falando que nem homem, tá sendo homem, anda como homem, fala como homem, se comporta como homem. Mas criança vê adulto conversando. Olha só o que as crianças... Eu já atendi criança há muito tempo na minha vida, assim. Eu tinha um dia na semana que era só criança o dia inteiro. Depois eu não quis mais porque os pais estão tretando. E quando você atende criança, na verdade, você não tá falando pra criança o que ela tem que fazer. Você identifica que aquela família tá disfuncional. E aí você tem que chamar a mãe, chamar o pai e falar assim, ó... Não pode fazer esse X, Y, Z coisa. Então, a terapia não é para criança, é para família. E aí, eu fui lá e me especializei numa terapia de família, que é a sistêmica. E aí, eu pensei, se eu for psicóloga só infantil, eu não tô ajudando a criança. Porque eu tenho que atender a família inteira. E aí, quando eu fui ver, a família... Quando eu começava a cutucar eles... Ó, você tá... Aí, as pessoas tiravam a criança da terapia. Porque eles não queriam trabalhar neles. Mas no teu caso... Olha só, entenda. Um pai que se separa da mãe... Mas ele continua buscando o filho, ele não desaparece. Quando ele não pode ir, não é a maioria dos sábados, ou sei lá de que dia ele pegava a criança, que ele não vai. É 1 para 4 que ele vai. Então, assim, para 3. Ah, o meu era sagrado. Então a criança, ela só sente isso que eu tô falando de rejeição em separação, quando a criança... O exemplo que eu dei foi o cara tá ali, a criança tá ali arrumadinha, e o cara não vai, e a mãe, às vezes...
Isso acontece entre mulheres e homens. Tanto o homem faz isso, como a mulher faz isso. Ah, teu pai deve estar com aquela piranha lá. Porque a mulher tá no ranço, que o cara largou ela e foi viver a vida de solteirice dele. Então, tudo que o cara faz é por causa da piranha lá, entendeu? Porque Então, às vezes nem tem uma piranha. Nem tem, mas... Às Cara, vezes não, nem mas dá. normalmente tem, né? Homem não fica liso assim, né? A mulher até fica, mas homem não aguenta. Mas a mulher tá no ranço, tá na dor dela, do de cotovelo, e ela não se controla. Que é uma criança que tá achando que o pai não gosta mais dele e prefere a fulana. Por isso que tem tanta briga com madrasta. Eu fui madrasta a vida inteira e eu não tinha isso lá em casa. Por quê? Porque eu pegava o meu enteado, eu fazia questão. O pai tava se matando de trabalhar, ele sempre trabalhou muito. Mas eu pegava o moleque. Então, assim, ele não via ele lá na merda sem saber o que tá acontecendo. Cadê meu pai? Quando a criança passa por isso, ou então a mãe, porque tem muito homem hoje em dia que ele assume a responsa da criança e a mãe que tem que pegar. Se essa mãe some por algum motivo, às vezes é por causa de trabalho. Às vezes a pessoa vai trabalhar em outro estado. A profissão dela é assim, entendeu? É uma aeromoça, né? E aí? E aí que tá viajando. Eu tinha muito medo do Kaique achar... Mesmo, tipo assim, porque o intervalo acabou sendo curto, eu com a Cleide e tal, e com que eu tô até hoje, mas eu sempre, por um tempo, eu tive esse medo do Kaique nutrir alguma esperança, vamos dizer assim. Então eu sempre fui muito, muito bruto nesse tipo de coisa. Eu falava assim, ó, sua mãe é uma mãe maravilhosa. Isso Ótimo, o pai não tem o que isso. falar dela. Sua mãe é uma mãe foda, tá ligado? É a mãe dele, né? Mas como mulher, ela é zoada, mano. Tá ligado? Sua mãe é loucona. Mas como mãe, ela é foda. Porque ela é tua mãe, pá. Tanto que eu sempre... Eu nunca quis a guarda dele. Mas você e ela tretavam. A gente nem se falava. Melhor do que tretar. Não, a gente... Melhor do que ele ver. Porque Não, o não, filho... não. O filho, o que ele quer? Ele não sabe, porque ele é uma criancinha ainda. O que ele quer é paz. Então, se você tá lá na tua vidinha, os pais estão separados. A mulher tá na vidinha dela e o pai tá na vidinha dele. O que ele quer ver é que não tem guerra. Guerra de um odiando o outro. Isso é que é terrível. Tanto morando junto quanto separado, o filho não quer, porque ele ama os dois. Normalmente ama, porque a gente sabe que tem pai que faz maldade, tem mãe que faz maldade. Mas quando não é essas famílias muito assim, disfuncional, quando é uma galera de boa, ele ama os dois. Então, se essa pessoa daqui, o homem, fala mal da mulher, ele causa uma dor horrorosa no filho ou na filha. E se a mulher fala mal do pai dele, então tem que ter filho que ele não vai poder se defender. Ele não vai poder falar assim, olha, eu não quero ouvir isso. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer, porque senão ele toma um tabefe. Então ele aguenta. Não, no nosso caso, eu tinha uma regra que era o seguinte, não faz merda porque eu não quero sua mãe me ligando. Não faz merda porque não é errado fazer merda. Se você é um pai Era mais bacana, não faz merda porque eu não quero sua mãe me ligando. Se você é um homem, ó, que dá bons exemplos... Porque o que o homem fala... Isso serve pra todo mundo que tá assistindo. O que o homem fala tem que ser congruente com as atitudes. Porque ninguém é bobo. Tem mulher que ainda é um pouco iludida. Mas uma pessoa que fala, e na atitude é totalmente oposto. Você falava muito... Eu falava isso pro meu filho. Mas os seus exemplos na atitude, você era um cara que você não tava cracudo na rua, cachaceiro caindo bêbado, não tava batendo na sua mãe, não tava batendo em ninguém, tava lá trabalhando, tava lá dando bons exemplos, o filho tá olhando e tá pensando assim, pô, meu pai, olha lá, ó, me pega, me trata bem, dá o papo reto, mas é um exemplo de um pai presente. É um exemplo de um homem que trabalha e pai, e tá aqui, ó, responsável. A criança, ela vai sentindo segurança, porque a criança quer buscar segurança. Cara, a Red Pill, vou falar um negócio aqui que eu falei até que ia falar, a Red Pill é muito engraçada. Porque quem tá com dor emocional de ter se trocado, o cara ficou pobre, foi trocado, a mulher começou a entrar nessa fase aí dos 30, o marido, ela não sentiu segurança nele pra ter filho, ela vê que não tem mais planos em comum com aquele homem. Como é que eu vou formar família com esse homem? Não tem planos em comum. O sonho dela é ter família. Então, os homens que vêm procurar esse tipo de conteúdo, todo mundo, mulher e homem, que dá de cara... Eu reparei porque tem muitos anos que eu gosto de ver o conteúdo, e eu reparei que todo mundo parece que é uma coisa assim... Todo mundo sente a mesma coisa. Quando começa a assistir, entra numa fase que eles chamam de rage. Acho que é rage, não sei. É raiva. Eu não sei, tem muito... É muito engraçado. Tem muita gíria. Tem muita gíria pra eles decorar. Falam assim, tá na fase da rage, que é a raiva. Por isso que eu brinquei com eles que eu falei que é a Red Pill da raiva. Porque quem tá com
dá de cara com aquele conteúdo, assim, de primeira, aquilo que é falado, porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa, do tipo, cara, foca em você, foca em ser mais masculino. Que é o que eu falo. Foca em você, Que é eu o também que falo eu isso. falo muito isso. Vai trabalhar, foca em você na sua alta performance. Porque aí você fica um cara mais autoestima, mais seguro, e você consegue dar não pra mulher, não ter medinho de perder. Se ela falou que vai embora, dane-se, próxima, vem 200, sofro um pouquinho, mas eu tenho abundância. O cara tem mentalidade de abundância. O cara que cuida dele, ele tá na mentalidade de abundância. Então, se ele tá na escassez, ele fica com medinho de perder aquela mulher, ela percebe, ele fica na mão dela. Então, eles têm. Eu super gosto do conteúdo nessa parte. Mas é muito engraçado. Porque até eu, quando eu tive contato com conteúdo por causa de paciente meu, eu também senti essa raiva e eu não sou homem. Mas é engraçado, porque como eu entendo a mente dos homens, eu senti essa raiva porque eu via lá nesse conteúdo que eles iam sentir a raiva. E o que chegava no meu consultório era homem com raiva. Então, O homem chega com raiva como? Tipo assim, ele chega... quando eles começam a ver lá que mulher é hipergâmica, mulher só quer o teu dinheiro, vai te dar o pé na bunda, vai olhar pro lado, vai querer o outro que tá com o dinheiro. Mulher escolhe homem pelo bolso. Né? A minha avó falava, as vós falavam, né? O homem tem o pau no bolso. Faz sentido, mas é por isso que eu expliquei, pela questão da procriação. E a mulher quer que o homem seja melhor do que ela na coragem. Ela tá com medo de escuro, ela não quer que ele tenha medo, pô. Imagina, ela tá com medo de ir ali por causa da barata. Vai ter uma barata. Imagina ele. Eu tenho mais medo que você. Porra, não dá. Tinha uma paciente minha que era lagartixa. O cara não ia matar porque a lagartixa podia pular nele. Sabe do que eu tenho medo? De quê? Borboleta. Que engraçado. E eu mato sem remorso nenhum. E a Lana fica muito brava comigo. Então, mas você tem medo, você enfrenta o seu medo. Não, eu tenho medo, mas eu mato. E a Lana briga porque eu mato. Ela fala, não, e ela pega na mão. Ela pega na mão, chega perto de mim, assim, ó, fala, se você trouxer perto de mim, eu vou matar. Porque eu não gosto de borboleta. Borboleta tem as meninas gostam da borboleta, que ela era feinha, depois ela vira aquela coisa linda. Sei lá, eu sei que a Lana... Lana um bicho feio. Pega, dá um nojo do caramba aquilo. Então, a mulher... é bom eu falar isso tudo aqui, porque os homens que estão assistindo, as mulheres também vão entender a mentalidade deles. A mulher... na Red Pill, vão falar que a mulher é filha da mãe, porque ela escolhe pelo dinheiro. E aí, o cara que acabou de tomar uma bola nas costas, foi trocado, foi não sei o quê, o casamento teve muita briga, acabou. Ele vê aquele conteúdo, ele... Que desgraçada, velho. Aí ele vê a solução. Então foi isso. Não, aí ele fica com ódio. Eu também fiquei. Aí depois eu descobri... Eu descobri, não, eu lembrei. Que eu também tive... Sabe o hater? O hater é aquela pessoa que ela persegue. Mas o hater, ele tem um probleminha de cabeça que ele persegue todo mundo, não é? A Red Pill... Quem vai lá e fica com raiva por causa da Red Pill é diferente do hater. Porque todo mundo que tem contato entra nessa fase do ódio. É muito engraçado por isso. Porque depois que a pessoa passa um tempinho, isso vai embora. Normalmente vai embora. Claro, tem aquelas pessoas que ficam ali para sempre apegada no a mulher não presta, por isso que eu não tenho sucesso com as mulheres, porque ele precisa disso, porque ele não quer evoluir. Eu falo que a segunda opção é homem. Não quer evoluir. Não, assim, não é bem isso. É porque a pessoa segunda que opção é o homem. vitimista, ele precisa da desculpa perfeita pra mostrar pra ele mesmo que não é ele. É o mundo, é o governo. Você vê eles como vitimistas, eu vejo como preguiçosos. Os que ficam na raiva pra sempre, porque a pessoa quando tem contato com esse conteúdo, eu mesma ia lá nos meninos... Porque na época que eu tive contato, depois eu lembrei. Sabe quem é o Dom Sandro? Que é do Miguel Towns lá? É um coroa. Na época, eu já segui o Petri e era fanzoca do Petri. Só ainda. E teve uma treta entre o Petri e o Dom Sandro. Sua casa é a casa da sua avó, do seu avô. Eu moro na casa... Era tipo novela. Eu chegava em casa do trabalho, eu ia lá pro... Juro por Deus. Pra ver quem respondeu porque era assim, um vídeo do Dom Sandro, aí o vídeo resposta do Petri, aí o vídeo do Dom Sandro. Aí o Petri perdoa, Dom Sandro. Aí o Dom Sandro boladão, fazendo o vídeo resposta. Eu adorava. Eu dava gargalhada lá em casa, Mas o Dom velho. Sandro, ele tem uma coisa. O Dom Sandro é mais velho. Sim. Ou seja, ele tem a experiência ao lado dele. É igual a mim. Eu não tenho uma coleção de livros ou cursos. Eu tenho a experiência ao meu lado. Sofrido ele, então, pelo que eu vi. Ele tem a experiência. O Dom Sandro acho que é mais velho que eu. Pelo menos ele aparenta ser mais velho que eu. Mas, tipo assim, ele tem a experiência ao lado dele. O que eu vejo muito é o cara que é novo e quer ser o Dom Sandro. Tipo assim... Mas o Dom Sandro fala pra todos os homens de todas as idades. Entendeu? Ele bota ali, mulher não presta, não presta, mulher... Ele é miguetão, pô. É tipo, seguir seu próprio caminho. Como é que o homem que é cheio de testosterona vai aguentar seguir o próprio caminho? O homem quer transar.
Difícil. E ele vai ficar pagando puta todo dia pra sempre? Como é que ele vai seguir o próprio caminho? Ele vai... Eu até hoje nunca entendi homem que pega prostituta. Desculpem as prostitutas, acho que ele, sei lá. mas eu não consigo entender esse Aí, raciocínio. Quando tinha essas tetas do Petrico dançando, eu acompanhava, adorava, né? E aí, o que eu fazia? Eu botava mais lenha na fogueira. Então, eu ia lá no canal dos meninos da Red Pill, marcava, fazia história. Pra quê? Porque todo mundo começou a fazer vídeo comentando a treta dos dois. O Bruno... Não, porque o Petrico não tá sendo contra o Dom Sandro. O Petrico tá falando que o Dom Sandro tá falando a mesma coisa que com outras palavras. Mas era uma coisa engraçada. E o Petri é humorista, não dá nem pra levar ele a sério. Mas era engraçadinho. Mas ele é humorista, justamente. Então era muito engraçado ver a treta. E todos os outros comentavam. Aí eu fiz a marcação lá. Aí, enfim, na época, eu tinha acabado de conhecer o conteúdo da Red Pill. Então eu entrei naquela rede que eles falam lá. Aí, beleza, fiz lá, um comentário e tal. Aí depois eu fiquei viciada no conteúdo. Porque eu tinha que ver. Eu ficava em casa assim, pensando... O que ele deve estar falando agora, hein? Aí ela vê. E meus pacientes chegavam no consultório, tu viu o vídeo? Porque sabia que eu conhecia o conteúdo. Então, virou parte da minha vida. Atender homens que tomou... Eu já sabia meio que quando o homem chegasse no meu consultório... meio chateado porque tomou chifre ou foi trocado, ele acaba caindo nesse conteúdo. Porque eles procuram na internet como não sei o que. Pronto, cai lá no conteúdo. É engraçado como me sentir melhor porque tomei um chifre. Geral vai pro conteúdo do Bruno primeiro e depois vai pros outros. Pelo menos o Bruno é o do social. Social Art. Social Arts. O que eu falo da cara amassada. Eu falo que ele é o homem da jaqueta que anda sozinha. Então, eu já reparei que tem uma... Então, essas pessoas que entram na raiva por causa da Red Pill não é a mesma coisa que hate, porque depois passa. Depois passa, entendeu? Passa dor de corno, passa tudo. Tem vários tipos de depressão. Quer ver? Tem uma chamada distimia, conhece? Não. Distimia é um tipo de depressão que a pessoa sai, transa, vai pra festa, se produz, trabalha pra caramba, é bem sucedida na profissão. Faz tudo que qualquer pessoa que não tem depressão faz. Só que ela faz e ela tem uma mente viciada em ver o lado ruim até das coisas ótimas. É super difícil diagnosticar. Porque eu tinha uma paciente que ela conseguia tudo que ela queria na vida. Para apartamento, casar, ter filho, trabalhar, ser foda. Tudo. Sabe tudo? Cuidar da espiritualidade, ajudar o marido que estava meio mais ou menos. Só que tudo que ela conseguia... Já viu aquela pessoa que ela fala assim, consegui comprar isso aqui. Mas pensando bem, grande merda. Aí comprou apartamento. Eu só consegui diagnosticar ela com distimia porque o psicólogo tem que fazer o seguinte, tem que observar muito o que a pessoa fala e como ela se comporta, né? A gente nunca sabe. Eu só sei do paciente o que ele me conta. Eu não vou lá fusticar a vida dele, lá na vida dele, pra saber se ele tá falando a verdade. Eu tenho que me basear no que ele fala, mas também no comportamento que ele me conta. Então, eu vi a mulher conseguindo enfrentar um monte de dificuldade na vida, ser batalhadora, guerreira. E quando ela queria uma coisa, ela ia lá, fazia tripa coração e conseguia. Ela voltava pro consultório. Em vez dela voltar... Sabe aquele negocinho do cara conseguir? Não, ela voltava e falava assim... Finalmente, peguei a chave do apartamento, que eu sempre quis comprar. Mas você acredita que depois que eu entrei, eu vi o piso? Não tinha piso. Apartamento na planta, aquele negócio, sei lá. Primeiro morador, não tem piso. Normal. E depois eu olhei bem e vi que aquela porta não era tão bonita assim. Cara, quando ela conseguiu isso... Porque eu atendi ela há um tempão. Então, ela queria muitos desejos, ela tinha muitos sonhos. E ela ia conseguindo, e ela chegava lá meio assim... Tá, mas... Grandes merdas que eu consegui, ainda não tô assim, não tô casada, não tenho filho, né? Então, era difícil eu bater o martelo, distimia, depressão. Porque a pessoa com depressão transando, namorando, saindo, se divertindo, bebendo, viajando, trabalhando... Eu falava, porra, vai ter que acontecer uma coisa muito boa, e ela voltar com essa cara aqui e falar assim... Tá, só fazer assim, ó. Entendeu? Aí aconteceu. Ela conseguiu comprar um apartamento e ela... Como é que pode? Eu não senti alegria.